Agora ficou bom. Pronto? Boa tarde, pessoal do Insta. Boa tarde, pessoal do Face. Essa é a Érica Jordão. Olá, gente. Uma entrevista super especial hoje. A Érica é ginecologista formada pela Escola Superior de Ciências da Saúde aqui de Brasília. Ela fez residência médica em ginecologia. Além disso, gente, é muita coisa, ela é muito fera. É especialista em fertilidade, como é que é? Fê, me ajuda. Reprodução humana e endoscopia ginecológica, não é isso? Isso mesmo. Fê, fala um pouquinho pra gente de você. Bom, eu sou médica ginecologista, amo o que eu faço, não me imagino fazendo outra coisa na vida, e fiz a cirurgia bariátrica também, né, há quase 2 anos. E isso foi um divisor de águas na minha vida, né, antes e após a cirurgia. Me conta então um pouquinho mais. O que te motivou a fazer a cirurgia? Como é que estava a sua vida antes da cirurgia? Bom, eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma adulta obesa, né? De fato, para fins práticos, a obesidade nunca me limitou em nada a minha vida, nem a minha autoestima e tudo mais, mas eu percebi que eu estava chegando nos 30, passando dos 30, e a qualidade de vida estava começando a diminuir, né? E aí foi um processo, né? Na verdade, eu tinha muito preconceito com a cirurgia bariátrica, achava que não era a solução, até que eu parei para pensar e comecei a abrir minha mente para novas possibilidades, né? Você tinha algum medo? Todos. Eu tinha medo, eu tinha todos os medos. Eu, como cirurgiã, eu tinha medo da própria cirurgia em si, de não sair viva de lá. Eu tinha medo de não me adaptar, de não ser feliz, de não conseguir comer, tinha todos os medos, mas eu percebi que o medo é algo que está só aqui na cabeça. Ele não é real. Ele é real se você permite que ele seja, né? E informação é a chave de tudo. Você tem que buscar informação, né? E qual foi a maior da cirurgia na sua vida? O que você acha que foi assim, o que mudou para melhor? Que mudou para melhor? Bom, é a autoestima, mas eu não posso dizer que eu tinha baixa autoestima porque eu era obesa, mas realmente eu desabrochei com uma cirurgia. Eu sou uma nova mulher. Né? A segurança em aparecer em público, de autoafirmar, melhorou. E a disposição? Isso não tem comparação, né? A atividade física era algo que não fazia parte da minha vida. Hoje em dia é tão natural que se eu passo algum dia sem fazer a minha atividade, o meu compromisso comigo mesmo, até o humor muda, né? E trabalhando muito, estudando muito. Hoje em dia eu produzo muito mais, eu sou uma pessoa muito mais produtiva. Muito legal. Pessoal, então, assim, eu chamei a Érica aqui porque ela tem toda essa história, todo esse envolvimento emocional com a cirurgia bariátrica, né? Mas a gente quer falar de algumas coisas sérias também, né, Érica? Exatamente. Então, seguindo mais ou menos a ordem das perguntas que o pessoal mandou aqui, Érica, vamos falar primeiro dos métodos anticoncepcionais, ou métodos contraceptivos, depois da cirurgia bariátrica, tá? Gente, Érica, você tem muitos coraçõezinhos, hein? Tô adorando. Então, a Elizabeth perguntou, a Elisângela perguntou assim: qual é o melhor anticoncepcional depois da cirurgia bariátrica? Qual que é a sua opinião? O melhor anticoncepcional depois da cirurgia bariátrica é o melhor anticoncepcional para paciente. A cirurgia bariátrica em si não contraindica nenhum método ou outro. O que é melhor para a paciente. Se ela, após a cirurgia bariátrica, consegue engolir remédio, já estava adaptada com a pílula é o melhor para ela. Mas se ela não consegue tomar remédio, não quer ficar tomando injeção todo mês, a cada 3 meses, tem os DIU, tem o anel intravaginal. O melhor método pela cirurgia bariátrica não tem nenhuma contraindicação, é o melhor para a paciente. Ótimo. Aí a Valéria pergunta assim:
se o anticoncepcional injetável, se ele diminui a perda de peso, se ele atrapalha o emagrecimento. Não. Os anticoncepcionais em gerais, eles não necessariamente atrapalham o emagrecimento. Existe o perfil hormonal de cada método que você usa, tem os métodos hormonais e não hormonais. Dentre os métodos hormonais, tem os que têm a tendência de fazer a paciente reter um pouco mais de líquido ou não, e isso não necessariamente dificulta a perda de peso, mas pode refletir na queda da balança, sim. Mas não é que um engorda mais que o outro. É tudo o perfil do hormônio que a gente está usando e da paciente, da aceitação dela ao hormônio. Legal. Bom, aí acho que você já respondeu. Ela perguntou também assim, se a injeção é segura. É segura, então, né? A injeção é segura. E a segurança, inclusive, uma das contraindicações relativas aos métodos injetáveis, por exemplo, é o IMC. Um IMC muito alto pode diminuir a eficácia desse método. Então, em pacientes muito obesas, a gente indica outros métodos. À medida em que há uma diminuição do IMC, ela entra na faixa de maior segurança do método, né? Ótimo. Precisa interromper a menstruação? Então, isso é uma pergunta muito frequente nas pacientes pós-cirurgia bariátrica. O que acontece? A Helena pode explicar melhor do que eu. Após a cirurgia bariátrica, a gente entra num processo de perda, né, de nutrientes, em que a gente tem que suplementar sempre. E a perda de ferro é uma constante nessas pacientes, é uma variável muito frequente. Então, por que cortar a menstruação? Naquela paciente que já está com anemia por outros motivos, eu cortando a menstruação, eu diminuo a perda de ferro dela pela hemorragia mensal, pelo sangramento cíclico. É isso mesmo, Érica. Pela necessidade de nutrição mesmo, a mulher em idade fértil, ela tem uma tendência a ter mais anemia, dependendo do fluxo menstrual dela. Então, se ela tem um muito alto, se ela tem uma dificuldade maior em absorver ou em comer os alimentos ricos em ferro, a gente pode indicar ou não ela interromper a menstruação, né? Mas como essa coisa cíclica e mensal e que às vezes gera mesmo uma fraqueza, até uma anemia, né? Em alguns casos é importante, mas não é mandatório, não é obrigatório. Exatamente. Né? Vamos então aqui, deixa eu ver a próxima. Em relação ao fluxo, né? A Valéria, foi a Valéria? Não. Ixi, perdi. Alguém perguntou assim, o fluxo diminui depois da cirurgia? E a Darlene perguntou assim, é normal a menstruação ficar desregulada depois da cirurgia? Então, pacientes obesas podem, inclusive, ter fluxos menstruais, ciclos menstruais irregulares. E com a perda de peso, há uma readaptação hormonal, né? Por diversos mecanismos hormonais relacionados à insulina, inclusive, a diabetes, a resistência insulínica, né? Então, com a perda de peso, tem pacientes que costumam apresentar uma irregularidade menstrual transitória até o seu corpo se readaptar a esse novo peso. Você está me vendo no Instagram? Então, deu uma caída aqui no Instagram, tá super feio. Eu tô olhando agora aqui. Me voltou, né? Mas agora tá dando Ai, meu Deus. Tocou. Agora apagou. Vamos ver. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo aonde? Em lugar nenhum? Espera aí que eu vou aumentar o som aqui e diminuir aqui. Só um minutinho. E aí, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo aqui no Face. Isso, no Instagram parou. Vamos continuar aqui? Não. Depois a gente posta para todo mundo. Tá bom. Sim, onde que eu tava? Espera aí. Que aqui às vezes volta. Tá. A gente estava falando então sobre o fluxo menstrual. A gente perguntou se diminuía, se ficava irregular. Você começou falando que
no obeso é normal ter um ciclo irregular, que às vezes tem síndrome do ovário policístico associada, não foi? Exatamente. E toda ganho ou perda de peso expressivo mexe no nosso eixo cerebral associado ao ovário, que pode causar uma certa irregularidade. Especialmente se a paciente não estava usando nenhum método hormonal, né, para fazer esse controle, né? Vamos lá. Qual é o melhor anticoncepcional, então, para síndrome do ovário policístico? E tem outra pergunta assim: o remédio para síndrome do ovário policístico é um anticoncepcional? Tá. O melhor remédio anticoncepcional para síndrome do ovário policístico, né? Depende do que você está querendo tratar na síndrome do ovário policístico. Você está querendo garantir a contracepção? Você está querendo fazer essa paciente voltar a menstruar regularmente, mas ela também quer engravidar. Porque se a paciente que tem ovário policístico quer engravidar, não faz sentido eu dar um contraceptivo para ela, correto? Mas, se ela quiser utilizar a contracepção, dentre os diversos tipos de hormônios, de pílulas, as mais indicadas são as associadas à ciproterona ou levonorgestrel, e tem vários nomes comerciais conhecidos, né? Aí a outra moça perguntou se todo remédio para ovário policístico é anticoncepcional. Não, porque nem só de hormônio a gente trata o ovário policístico. Nós, na ginecologia, até para fazer uma paciente com ovário policístico voltar a menstruar regularmente e conseguir engravidar, uma das nossas ferramentas, principalmente se ela é obesa, tem resistência insulínica associado, é a própria metformina, que não é um anticoncepcional, mas ele sensibiliza melhor o ovário a ajudar ele a fazer ciclar novamente, né? Então, o tratamento do ovário policístico, você tem que definir primeiro duas coisas. Ela quer engravidar ou ela precisa da anticoncepção? Porque aí são tratamentos divergentes. E sempre passa pela atividade física. Ótimo. Então, pessoal, quem mandou essa pergunta, dá mais detalhes aqui nos comentários para a gente, que aí a gente vai respondendo mais especificamente. Aí a gente entrou nas perguntas sobre libido e desejo sexual. Meu Deus, tá super ativo aqui. Então, a libido diminui? É normal essa diminuição do desejo sexual depois da cirurgia bariátrica? É esperado? Bom, libido e obesidade e cirurgia bariátrica, né? Eu até fui ler um pouco sobre isso antes de entrar na live, já imaginando essa pergunta. É normal a libido diminuir? É normal. Apesar da perda de peso, da melhora da autoestima da paciente, da melhora da sua aceitação, é uma transformação corporal enorme. A paciente tem que se autoconhecer novamente, autoaceitar aquela imagem que ela vê no espelho, saber o que lhe dá prazer. E isso, em alguns momentos, principalmente da perda de peso muito aguda inicial, pode trazer certas inseguranças para a paciente. Então, veja bem, eu não estou falando que a perda da libido associada a uma cirurgia bariátrica é um desbalanço hormonal, é uma doença que tem que ser tratada. Faz parte do processo de transformação psicológica dessa paciente, né? Na imensa maioria das vezes, está nesse processo de auto-reconhecimento, e não numa doença que tem que ser tratada. Aí que está a outra chave, né, Helena, do acompanhamento da paciente bariátrica. Não só com a cirurgiã, com a ginecologista, com a nutricionista, com o educador físico, mas psicóloga é fundamental. Isso mesmo, exatamente. Quanto tempo depois é seguro engravidar? Pronto, essa pergunta eu estava esperando ser feita. A cirurgia bariátrica, ela é um processo de extrema perda de peso. E isso traz consequências nutricionais importantes e que levam um tempo para o nosso organismo se readaptar a isso e atingir os níveis de normalidade nutricional. Eu não estou falando só de vitamina, eu estou falando de proteína, que é o substrato para
formação de células de qualquer que seja espécie do nosso organismo. Então, o que a gente recomenda para uma paciente pós-cirurgia bariátrica é aguardar 1 ano e meio, 2 para engravidar. E isso não é brincadeira. Não é porque vai prejudicar a perda de peso dela. Isso traz riscos importantes para a saúde tanto dela quanto do neném. A gente sabe que pacientes pós-cirurgias bariátricas que naturalmente aumentam a sua fertilidade após a cirurgia, quando elas engravidam antes desse período, são pacientes que estão expostas a maior risco de aborto, maior risco de malformação do neném, maior risco de parto prematuro, maior risco de complicações maternas da gestação. É muito frequente a gente ver pacientes pós-cirurgia bariátrica que engravidaram sem a liberação médica ter prematuros extremos, que nascem com 24, 28 semanas. Isso é gravíssimo. Então, fica a dica, fez cirurgia bariátrica, planeja a sua fertilidade. E planejar a sua fertilidade é engravidar no momento mais seguro para você. Então, é importante falar isso, né, Érica? Porque tem um aumento da fertilidade depois da cirurgia bariátrica, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Exatamente. Geralmente, pacientes obesas estão relacionados à anovulação, elas não ovulam. Muitas delas também há o ovário policístico, como a gente falou aqui agora há pouco, né? Então, quando a gente começa a ter essa perda de peso, a sensibilidade dos nossos hormônios produzidos pelos ovários, pelos nossos óvulos, melhoram significativamente, a ponto da gente, de fato, com perda de 15% do nosso peso inicial, a gente volta a ovular normalmente. E, às vezes, essa ovulação vem sem você ter menstruado antes. Por isso que a contracepção segura e eficaz, ela é fundamental para você se quer entrar no centro cirúrgico, porque vai ver a perda de peso, você vai ovular e engravida sem nem perceber. Isso mesmo. Tem muitas mulheres, né, que têm dificuldade de engravidar antes de, né, pelo excesso de peso, e aí optam por fazer a cirurgia bariátrica pensando numa gestação mais segura. E aí a gente está falando aqui do risco de engravidar nesses primeiros 1 ano e meio a 2 anos. Exatamente. Depois desse tempo da perda de peso importante, como que é essa gestação, Érica? Se ela engravida antes desse tempo adequado? Se ela engravida depois. Esperou passar o período de perda de peso, regularizou o peso, e aí quer engravidar. Essa gestação é segura ou ela ainda continua sendo de risco? É uma gestação segura, especialmente se a paciente está bem suplementada, ela volta para uma paciente de risco habitual gestacional. E a cirurgia bariátrica não indica cesárea, não contraindica parto normal, não aumenta o risco de um parto, se a paciente engravidar na época certa, bem suplementada com seus estoques basais de ferro, de ácido fólico, de vitaminas, estabilizados dentro da vitamina B12, né, que é tão importante, estabilizados. Então, se você engravida com um bom acompanhamento médico, com uma boa suplementação no período adequado, é uma gestação de risco habitual. Legal. E aí a gente entra nos temas em relação ao Outubro Rosa, né? E ao câncer de mama. É verdade que o excesso de peso aumenta o risco do câncer de mama, Érica? Verdade puríssima. Isso não é fake news. Isso é verdade. Evidência científica. A obesidade aumenta níveis de estrogênio circulantes no corpo e que são um fator de risco conhecido para câncer de mama e tantos outros cânceres, né? E aí no Outubro Rosa a gente fala de prevenção e a gente fala também de diagnóstico precoce, né? O que você pode falar para a gente da diferença dessas duas coisas? Bom, a prevenção e o diagnóstico precoce, né? A prevenção são medidas que a gente pode tomar para diminuir o risco de eu ter o câncer de mama ou qualquer doença. Em relação ao câncer de mama, a mudança de hábitos, melhora dos hábitos de vida. A gente sabe que a obesidade está relacionada ao câncer de mama, que o tabagismo está relacionado ao câncer de mama, que são fatores que a gente pode mudar, né?
que o sedentarismo está relacionado ao Eita, câncer. peraí que deu uma travadinha de novo. E aí, tranquilo? Aqui. Aqui travou no Instagram mesmo. Só no Face. Isso, de vez em quando volta. Calma Continua aí. aqui? Voltou. Sim, que são fatores que a gente pode mudar, né? São fatores de vida em que a gente pode ter ação para diminuir o risco. Obesidade, tabagismo e sedentarismo são os principais, né? E o que está relacionado ao diagnóstico precoce passa primeiramente pelo seu autoconhecimento. Você se conhecer, você conhecer o seu corpo, se tocar na hora de banho, trocando de roupa, perceber o que tem algum carocinho, mas isso, perceber que tem alguma coisa errada, procura um médico. Mas independente de você perceber essa alteração no seu próprio corpo, passa pelos exames preventivos de rotina, né? No caso do câncer de mama, de acordo com a faixa etária, o principal exame é a própria mamografia. Mas antes da gente indicar uma mamografia, a gente tem outros exames, como ultrassom e tudo mais. Mas cada caso é um caso, né? Procure seu médico. Isso. Então, acho super importante isso. A gente fala muito só da mamografia, dos exames, e a gente esquece um pouco de falar dessas mudanças de estilo de vida, dessa prevenção, que passa muito, né, por isso, por diminuir o peso, por atividade física, melhorar o sono, né? A gente sabe que esse é o principal foco aí da prevenção, né? Fazer mamografia não é prevenção, não é isso? É diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. É você achar cedo, se tiver uma lesão, descobrir logo para tratar, para ter um tratamento melhor e mais efetivo. Exato. Exatamente. Mas deixa eu ver aqui o que a gente tem de pergunta. Vamos ver aqui na live o pessoal participando, o que a gente tem? Deixa eu ver aqui, que desde o começo teve muita coisa. A Tati está te chamando de mais linda do mundo. Aqui, a Shelly falou que você tem todos os medos dela. Falou assim, que toma o Depo-Provera, e após a bariátrica, mesmo assim, a menstruação vem umas 2 vezes por mês. Por que será? Se ela toma Depo-Provera e ainda está sangrando, primeiro eu recomendo, ela procure um médico. Mas só uma observação, pacientes que usam métodos de longa duração, como Depo-Provera, que é uma injeção a cada 3 meses, podem apresentar sangramentos por atrofia endometrial. É algo que a paciente tem que discutir com o seu médico, às vezes não está nem relacionado à cirurgia bariátrica. Ótimo. A Shelly falou, não entendi. O médico que vai fazer minha cirurgia falou que é melhor eu tomar anticoncepcional injetável porque o comprimido não tem boa absorção. Fiquei sem entender agora. Algum problema de absorção do anticoncepcional, Érica? Não, em relação à cirurgia bariátrica, não. Antigamente, né, a cirurgia bariátrica cresceu muito nesses últimos 10 anos, você pode me corrigir, né? E achava-se que não absorvia, que não podia, não era seguro o anticoncepcional e alguns antibióticos, mas hoje em dia a gente sabe que não. E a paciente que consegue ingerir bem o remédio, ela está segura. Claro que tem que avaliar, por exemplo, no pré-operatório e no pós-operatório, né, que a gente faz aquela dieta líquida de longo tempo, por um longo tempo, às vezes ela não vai conseguir ingerir um comprimido. Então, nesse período, é bom garantir uma outra forma de contracepção. Mas depois da recuperação da cirurgia, consegue tomar água, tomar remédio, se alimentar normalmente, não tem problema. Eu acho que isso era uma coisa que a gente acreditava antes de ter as pesquisas, não sabia bem se ia ter boa absorção ou não. Mas exatamente. Acho que os estudos já mostraram que a absorção e o nível sérico do anticoncepcional é seguro, né? Exatamente. Vamos ver aqui o que mais. Pessoal, vai mandando as perguntinhas aí que a gente está respondendo aqui. Essa questão do medo, né? Isso é bem legal de eu falar. Eu, médica, esclarecida, orientada, que posto todas as informações.
Fui para o centro cirúrgico morrendo de medo. Medo do que exatamente? Eu não sei apontar. Eu não operei com você, que talvez eu não te conhecesse, né? Eu operei com outro colega. E hoje ele olha para mim e fala, nossa, mas você estava muito medo. O medo está aqui, ó. Se você tem uma boa preparação prévia à cirurgia para você entender aonde que você está se enfiando, o que isso pode te possibilitar, e entender que a cirurgia não é solução, é ferramenta, né? Isso é super importante. O medo passa assim, ó. Você começa a perder 2, 3 números ali, vê que o negócio está funcionando, o medo passa rapidinho. Posso perguntar quanto que você perdeu, Érica? Eu fui fazer as contas hoje, né? Eu já tinha perdido as contas, eu já perdi 51 quilos. 51? Uau! 51. Muito bom. Então, tem uma historinha que eu sempre conto para os pacientes, mas você vai poder contar melhor. E foi um outro paciente que me contou, ele falou que quando ele perdeu 40 quilos, ele falou assim, que perdeu 2 galões de água em Dayá, que todo dia de manhã ele acordava e tinha que levantar da cama carregando 2 galões de água em Dayá. Você já perdeu 2,5, né, Érica? 2,5. Engraçado, eu sempre tive consciência do meu corpo, do meu peso, do meu IMC, do meu tamanho, mas eu não tinha real consciência. E hoje, eu só tenho consciência hoje quando eu olho fotos antigas. Aí eu percebo, nossa, realmente era muito. E não é assim, não é por só meramente estética. Tem a estética envolvida também. Mas depois que passa, você vê a qualidade de vida que é imensurável que você ganha. Né? Muito legal. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para a Érica? Pode ser, né, Érica, sobre a sua cirurgia? Sobre qualquer coisa. Também, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Darlene está te dando parabéns. Ela perguntou também se é normal, depois da bariátrica, vir a menstruação mesmo tomando a injeção. Acho que você já até respondeu, né? Falando que pode ser próprio efeito da injeção, né? Isso, efeito do uso prolongado, por exemplo. Né? Mas sempre que houver alguma alteração, é bom procurar seu médico e tirar todas as dúvidas, né? Isso. O importante em relação aos métodos anticonceptivos é aquilo que eu já falei, é achar o melhor método para você. Seja pílula, seja adesivo, seja anel, seja DIU, seja laqueadura, se você precisa parar de sangrar ou não, se você quer engravidar no futuro ou não. Tem várias variáveis em que você tem que colher a informação, discutir com o seu médico para tomar o melhor caminho para você. O melhor da sua amiga pode não ser o melhor para você. Ótimo. Érica, você quer dar os seus contatos, aproveitar? O pessoal sempre pergunta, sempre pede depois. Fala pra gente onde você está atendendo, como é que o pessoal faz para te encontrar. Dá aí suas redes sociais, seu perfil. A menina perguntou, então mesmo fazendo bypass, a pílula continua fazendo efeito? Sim, você não tem nenhum distúrbio de absorção. Se você não vomitou 15 minutos depois, está fazendo efeito. Então, eu trabalho na clínica em vídeo, no edifício Biosfere. Essa clínica a gente tem um foco mais da cirurgia minimamente invasiva, seja qual ela for. Todas as cirurgias ginecológicas a gente faz, né? O telefone daqui é o 3340-0176. A gente também está no Facebook, no Instagram, e o nosso site também é envideo.com.br. envideodf.com.br. Tá, depois a gente coloca nos comentários, então, para ficar escrito. E para ginecologia geral, trabalhar essa questão de contracepção, discutir o melhor método, pós, pré-cirurgia bariátrica, colher exame de rotina, fazer o exame preventivo, eu atendo lá na Clínica Gênesis, no final da Asa Sul. Ah, legal. Érica, muito bom, foi muito bom, eu adorei, acho que o pessoal adorou também. Você foi o recorde de coraçõezinhos aqui. Eu que agradeço e me sinto muito honrada, porque eu não sou tenho muito contato com essas mídias sociais, é um novo universo que se abre. Ah, mas eu acho que foi uma sincronicidade, né? Para quem não sabe, pessoal, eu ia contar no começo, acabou que a gente ficou enrolado aqui com as redes sociais, eu esqueci.
Encontrei com a Érica, conheci ela semana passada, cruzando no centro cirúrgico, um colega em comum apresentou a gente, e ela falou, oi, eu sou ginecologista. Eu falei, Érica, vamos fazer uma live. E aí, aí quando eu falei que eu já tinha feito a cirurgia, que você falou, só se for amanhã, né? Não é? Então, achei muito legal, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, imagina, uma honra para mim. Aí a gente deixa os meus contatos depois para quem quiser conversar. A gente escreve aqui nos comentários, a gente deixa os contatos e aí a gente já combina outra para daqui a mais um tempinho com as novas dúvidas. Eu acho que esse assunto é muito rico e muito importante para os nossos pacientes. E sempre atual, né? Sempre. E sempre muda algumas coisinhas, né? É. Obrigada, Érica. Imagina, obrigada a vocês. Beijo, gente. Eu vou encerrar aqui, então, pessoal. Vamos mandar um beijo, mandar uns coraçõezinhos para a Érica. E eu vou encerrar aqui. Vou encerrar primeiro aqui no. Ó, viu? Tô te falando um monte de coisa. Tô encerrando aqui. Um beijo. Beijo. E aqui também, né? Pessoal do Face, muito obrigada. A gente se vê semana que vem.